Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Eu já sei que os jovens ontem ficaram 1h30 ouvindo sobre Hebreus. Adolescentes também. Mas não se preocupem que eu não vou pregar o mesmo texto que vocês ouviram ontem. Foram abençoados lá na igreja do Jardim Nova Era. Foram visitar os jovens lá, os jovens e os adolescentes lá. E eu estava querendo uma confirmação se eu pregava esse texto ou não. E quando eles chegaram falando que tinham ouvido sobre Hebreus, eu falei, então é isso mesmo, Deus quer que eu fale de Hebreus também. Hebreus capítulo 12, vamos ler dos versos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, dos versos 1 ao 3. Todos acharam? Hebreus 12, do 1 ao 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Deus. Fala conosco nessa noite, alimenta-nos, ó Deus, porque nós precisamos das palavras que vêm da tua boca. Então, ó Pai, eu te peço que não seja eu, que o Senhor me anule os meus pensamentos, anule os meus intentos, as minhas ideias, e que, ó Deus, a tua igreja hoje só ouça a tua palavra, e que ela seja escrita no nosso coração, e que o Senhor fale conosco, apesar de mim. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Uma dica na sua leitura bíblica, e quando um pregador começa com um texto assim, a gente sempre tem que te dar o contexto. Por quê? Porque ele começa com um portanto, né? Então, quando o texto que a gente escolhe começa com um portanto, quer dizer que ele está fazendo referência a algo que já veio antes dele. Então, o que o autor aos Hebreus está chamando a atenção nesse texto que nós vamos meditar hoje, é para o testemunho de todos aqueles que ele fala no capítulo 11, que foi o que os jovens e adolescentes ontem aprenderam exaustivamente, mas eu vou dar apenas algumas pinceladas. O autor está fazendo uma conexão com o relato que ele faz no capítulo 11. E o que nós temos no capítulo 11? Nós temos os exemplos da fé. Ele define a fé no início do capítulo 11, e vai falar disso nos versos de 1 a 3, e depois ele vai começar a trazer os exemplos da fé ao longo da história bíblica. Então ele vai, por exemplo, no verso 4 do capítulo 11, ele vai falar de Abel. Verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então aqui o autor está demonstrando que essa oferta de Abel foi aceita diante de Deus. Por quê? Por causa da fé. E aqui eu vou abrir um parêntese apenas, tá? É um parêntese na nossa mensagem, não tem a ver com o intuito da mensagem, mas quando se fala, né, a respeito da oferta de Caim e da oferta de Abel, muita coisa é dita a respeito da oferta, como se a oferta de Abel fosse uma oferta melhor que a oferta de Caim. Mas a grande questão não é a oferta. O autor aos Hebreus e outros textos que nós vamos ler nas Escrituras, nós podemos ler nas Escrituras, vão nos dizer que isso tem a ver com a pessoa. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. É o que está escrito lá.
E vamos só para dar um texto, primeira carta de João, capítulo 3. Avança um pouquinho aí. Primeira carta de João, capítulo 3. No verso 12. Primeira João 3,12. O que João nos alerta aqui? Não sejamos como Caim. Por quê? Porque ele era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, quando você estiver fazendo a sua leitura em casa e se deparar lá em Gênesis com a oferta de Caim e com a oferta de Abel, saiba, não tem nada a ver com a oferta, tem a ver com eles. É algo deles. Então, o testemunho que o autor de Hebreus dá é que a oferta de Abel foi aceita pela fé, por causa da sua fé. Abraão, verso 8. Capítulo 11, verso 8, a fé de Abraão. Vamos lá. Pior que está gravado, vai sair na internet isso aí. Segunda vez que eu vou virar piada na internet. Verso 8 do capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, aqui temos o exemplo da obediência de Abraão, e nós vamos, se você continuar lendo o capítulo 11, você vai ver que existem vários exemplos da fé de Abraão, de como ele se portou diante de Deus, de como ele demonstrou a sua fé diante de Abraão. Vamos falar agora da fé de Moisés, versos 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Percebam que Moisés tinha fé em Cristo. E isso é algo que a gente tem que começar a prestar atenção, porque é central nessa mensagem, é central nesse texto de Hebreus. Por quê? Porque a fé desses homens sempre foi naquele que Deus havia prometido. Eles confiavam em Deus e tinham no seu coração desde sempre a expectativa do Cristo, a expectativa do Messias. Então não é anacrônico, não é um erro quando o autor aos Hebreus diz que Moisés entendeu que era melhor ser desprezado por causa de Cristo, porque Moisés tinha no seu coração a expectativa do Cristo, porque a promessa do Cristo já havia sido feita lá no Éden, quando Deus diz o quê? Para a serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e o descendente dela vai esmagar a sua cabeça. Então, a partir dali do capítulo 3, e não é a primeira vez que eu digo isso, nós temos o desenrolar dessa promessa. Deus está, a partir do capítulo 4 de Gênesis, está nos explicando, nos demonstrando que promessa era aquela, uma promessa tão pequena, uma promessa com tão poucos detalhes, com tão poucas indicações de como seria. Mas Deus começa a desenrolar na história, e tudo o que acontece na história bíblica, a partir dali, tem a ver com essa promessa. E essa expectativa estava no coração de Moisés, e não somente no coração de Moisés, mas no coração de Abel, no coração de Abraão, no coração de Moisés e no coração de todos os israelitas que viveram e que tinham fé no Senhor. E por fim, vamos falar da fé dos israelitas, que não são tão detalhadamente mencionados, a partir do verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate,
para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, e sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, o autor aos Hebreus, ele vinha dando detalhes, ele vinha trazendo experiências detalhadas, falando de Abel, falando de Moisés, falando de Abraão, falando de outros nomes, mas aqui ele vai e sintetiza, porque ele diz, se eu fosse ficar falando de todos os exemplos da história bíblica, a carta aos Hebreus seria uma outra Bíblia. Então, ele está resumindo a experiência da fé daqueles que antecederam, não somente aos Hebreus, para quem ele está escrevendo, mas que também nos antecederam. Ele está nos mostrando o exemplo da fé desses homens e dessas mulheres. E percebam, uma coisa importante também, que o exemplo de fé desses homens e dessas mulheres não é um exemplo de fé somente de vitórias. Não é um exemplo somente de esmaguei a cabeça da serpente, ou o exemplo de que não há sofrimento. Pelo contrário, o que é nos mostrado aqui, que há vitórias, sim, há vitórias. Eles conquistaram reinos, eles praticaram a justiça, eles fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Esse é um exemplo, é uma demonstração de quem viveu pela fé. Mas depois ele traz outros exemplos. Alguns foram torturados, outros passaram pela prova de zombarias e açoites, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio e mortos ao fio de espada. Então, tanto aqueles que escaparam de ser mortos à espada, quanto aqueles que foram mortos ao fio de espada, todos eles, pela fé, glorificaram a Deus. Então, voltamos ao texto que nós lemos no início, portanto, tem a ver com essas pessoas. Quando o autor aos Hebreus começa então a falar a respeito da caminhada, a respeito da carreira que é proposta ao crente, ele começa com esse portanto. Por quê? Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, quando ele diz aqui que temos ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando dessas pessoas no capítulo 11. Ele está trazendo aqui uma analogia, ele está montando aqui um cenário, e é algo que você pode fazer esse exercício imaginativo também. O autor de Hebreus, quando se comunica com os hebreus, ele está descrevendo como se a nossa carreira, a nossa vida cristã, ele está comparando ela com uma corrida num estádio. Então, ele está dizendo que nós temos a nos rodear, ou seja, nas arquibancadas da nossa vida, estão sentados Abel, estão sentados Moisés, Abraão, estão sentados Gideão, estão sentados Davi, Samuel, estão sentados Jefité, eles estão sentados ali agora, eles já correram a carreira deles, eles já cumpriram o propósito deles, eles já deram o exemplo de fé, já viveram a sua vida pela fé, agora eles estão sentados lá na arquibancada, olhando para nós. Então ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que é que nós devemos fazer então? Qual é a expectativa dessa plateia? Qual é a expectativa dessa arquibancada ao nosso redor? Que a gente se livre de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós estamos sendo convocados, o autor aos Hebreus convoca aos Hebreus, e hoje nós estamos também sendo convocados a correr a carreira da vida cristã. Estamos sendo convocados a viver a nossa vida também pela fé, da mesma forma que Abel viveu, que Abraão viveu, que Moisés viveu, que todos esses exemplos viveram. Nós agora estamos sendo convocados, e ele diz, eles estão olhando para nós,
para nós podermos correr a nossa carreira, viver a nossa vida, nos livrando de todo o peso e do pecado que firmemente se apega em nós. O que seria esse peso? Por que ele faz essa diferenciação aqui de peso e pecado? Porque existem coisas que atrapalham a nossa vida que não são necessariamente pecado. Nós podemos estar colocando na nossa vida tantas coisas que, mesmo sendo lícitas, estão atrapalhando a nossa caminhada, estão atrapalhando a nossa vida cristã, porque o nosso propósito é correr a carreira que nos está proposta. Existe uma missão para a igreja de Deus, existe um motivo pelo qual Deus não nos arrebatou no dia que nos salvou, porque Ele não nos salvou para que a gente tivesse um emprego melhor, Ele não nos salvou para que a gente tivesse mais saúde, Ele não nos salvou para que nós tivéssemos uma vida mais tranquila. Não foi para isso que Ele nos salvou. Não é por isso que Ele nos deixou no mundo. A igreja tem um propósito. A igreja tem uma razão de estar aqui nesse mundo. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. A nossa vida deve glorificar o nome de Deus. Deus nos salva, Deus nos coloca na sua família, Deus nos dá o seu Espírito, para que nós, ao caminharmos nesse mundo, ao vivermos nesse mundo, nós tragamos glória para o nome dEle, que a nossa vida aponte para Ele, que aqueles que olharem para nós, enxerguem Ele e exaltem a Ele. Percebem como nós podemos colocar muitas coisas lícitas na nossa vida, colocar um peso na nossa vida que nos atrapalha de fazer isso? Nós estamos vivendo para a glória de Deus? Ou quando nós saímos daqui e iniciamos a nossa segunda-feira, quando a gente entra no trem para ir para o trabalho, ou pega o carro para ir para o trabalho, quando a gente sai de casa pela manhã, nós estamos buscando a glória de Deus, ou nós estamos buscando exatamente a mesma coisa que todo mundo que está saindo de casa na segunda-feira de manhã está buscando? Porque precisa ter uma diferença, precisa ter um propósito diferente. Se nós, ao sairmos de casa na segunda-feira de manhã, estamos buscando exatamente as mesmas coisas que todo mundo que está saindo de casa na segunda-feira pela manhã está buscando, tem algo errado. Nós estamos carregando um peso que nos atrapalha. Porque pensa, voltando à figura de uma corrida, se nós estamos numa corrida, você imagina alguém chegar lá na pista de corrida, porque você vê que a roupa do corredor, até a roupa do corredor é mínima, né? É um shortinho, uma camiseta, um pano leve, porque ele está ali, porque nada pode atrapalhar ele, porque o objetivo dele é chegar o mais rápido possível lá no final. Então ele vai sem nenhum empecilho, ele vai sem nada que o atrapalhe, mas nós podemos estar carregando pesos que nos atrapalham nessa carreira, que não são pecados. E aí ele vai falar então também do pecado. Então nós temos que nos livrar de todo o peso, de tudo aquilo que, mesmo não sendo pecado, nos atrapalha na nossa carreira, nos atrapalha naquilo que nós devemos fazer, mas também devemos nos livrar do pecado que tão firmemente se apega a nós. E todos nós sabemos que o pecado é igual carrapicho, né, gente? Agarra na gente. É um esforço que a gente tem que fazer todos os dias para se livrar dele, porque parece que a gente acorda de manhã e o infeliz já está lá, querendo que a gente faça. Já está lá nos dando ideia, vamos fazer, vamos, pensa, deseja, busca. O pecado nos assedia, ele diz aqui, o pecado nos assedia, se apega a nós. E eu estou num período que nas últimas mensagens que eu tenho trazido, eu tenho chamado muita atenção para isso. Nós falamos muito do diabo, mas o diabo só nos dá ideia, eu já falei isso várias vezes. O pecado está em nós.
O pecado está dentro de nós. O pecado está no nosso DNA. O diabo não precisa fazer muito esforço. Falei lá com os jovens, lá na igreja de Nova Iguaçu, se o diabo tivesse poder para atrapalhar a criação, ele não precisava de Adão e Eva. Ele precisava de Adão e Eva justamente porque ele não tinha a potência necessária para quebrar aquilo que Deus havia feito. Somente Adão e Eva poderiam acabar com aquela perfeição que Deus havia construído. Então é por isso que o diabo vai em quem? Em Adão e Eva. E ele dá a ideia para Eva, Adão aceita a ideia de Eva, e os dois vão lá e eles corrompem a criação. Quem corrompe a criação é Adão e Eva, não é o diabo. O diabo não tem essa potência, ele não tem esse poder. Quem tem poder para acabar com o meu casamento sou eu e a minha mulher. O diabo não tem esse poder. Por isso que ele precisa assediar a mim, assediar a minha mulher, para nos convencer a destruirmos o nosso casamento. Porque ele não tem esse poder. Ele precisa me convencer, ou convencer a ela, a destruir o casamento. Percebem? Então o pecado que se apega em nós, não é o diabo. É o nosso velho homem mesmo. É a nossa velha natureza. É a nossa inclinação para o mal. Nós saímos de casa todo dia carregando um defunto. Paulo diz isso: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque nós estamos carregando o velho eu. Até que Jesus volte e consume todas as coisas, nós vivemos uma guerra entre a carne e o espírito, descrita lá por Paulo, em Gálatas. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito, porque são inimigos entre si. Então a nossa carne está aqui. Todos os dias nós temos que surrar, espancar o nosso corpo, a nossa carne, para que ele fique quieto. Então, na nossa corrida, nós precisamos nos livrar de todo o peso, que são as coisas lícitas, que nós insistimos em carregar, que não tem nada a ver com a nossa missão. E também precisamos nos livrar do pecado que se apega em nós, igual carrapicho. E aí, nós nos livrando do pecado, nós nos livrando do peso, o que é que nós vamos fazer? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E lembrando que ele está falando conosco, tendo como referência o capítulo 11, a carreira que nos está proposta, minha irmã e meu irmão, é vivermos uma vida pela fé. É vivermos uma vida que glorifique a Deus. Vivermos uma vida que, se no futuro alguém for escrever uma carta, esteja aqui escrito: pela fé, a Patrícia fez isso. Pela fé, o Guilherme fez aquilo. Pela fé, a irmã Laurinete fez aquilo. Nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus e que dê testemunho de Deus, do quanto Ele é bom, do quanto Ele é poderoso, do quanto nós confiamos nele. Se alguém for escrever a nossa vida hoje, ela estaria no capítulo 11 de Hebreus? Se alguém fosse descrever os nossos feitos, a nossa vida, ela estaria no capítulo 11 de Hebreus? Mas é isso que o autor está dizendo. Quando ele fala aos hebreus, ele está dizendo para viverem uma carreira, correrem a carreira da mesma forma que aqueles que agora estão assistindo, eles correram. A gente está ali, no aquecimento, né, já viu, antes da corrida começar, né, caiu o corredor, vira para a plateia, né, e acena para a plateia. Aí se a gente fizer isso, aí você vai ver a Bel fazendo assim, Aí Moisés, estou de olho. A minha parte eu já fiz. Agora é você que está aí na pista. Somos nós que estamos na pista, gente. É a gente que está na corrida. Então nós temos que correr insistentemente, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhando para a vida deles, é uma carreira fácil? Não. Porque o exemplo que nós temos deles é o quê? Morte, negação, né?
Tem vitórias? Tem vitórias ali no meio, mas tem dores, tem dificuldades. Essa carreira que nos está proposta, nós temos que viver uma vida que glorifique a Deus, seja na vida, seja na morte, seja na alegria, seja no sofrimento. Avança um pouquinho lá, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versos 12 e 13. Pedro está escrevendo para uma comunidade de cristãos que está vivendo a perseguição, que está sofrendo. Ele está escrevendo para pessoas que estão sofrendo. Ele não vai escrever assim, gente, fica tranquilo que vocês vão parar de sofrer. Olha o que ele diz. Imagina você sofrendo e recebe uma carta do pastor. Aí o pastor escreve para você assim, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Aí a gente ia ficar chateado com o pastor, né? Pastor, que história é essa? Eu estou sofrendo. O senhor diz para mim que não era nem para eu estar estranhando, que ele diz, vocês não se estranhem, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Alegrem-se na medida que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Por quê? Porque se a gente se alegra no sofrimento de Cristo, em ser coparticipante do sofrimento de Cristo, ou seja, se a gente se alegra com o sofrimento que vem sobre nós por causa de Cristo, a gente também se alegra na sua glória, porque ele diz que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Podem voltar lá para Hebreus. Então vejam, nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, e a carreira não é fácil. Não existe promessa de facilidade, não existe promessa de que vai ser vitória atrás de vitória, não existe promessa de que nós não vamos ficar doentes, não existe promessa de que ninguém virá bater na nossa porta e nos perseguir, não existe promessa de que nós não seremos mortos. Sabe qual promessa que tem? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que nós temos. Então ele estará conosco em meio às dores, estará conosco nas alegrias, mas nós precisamos estar firmes, perseverantes nessa carreira que nos está proposta, que é uma carreira para viver uma vida que glorifica a Deus, seja na alegria, seja na dor, seja na vida, seja na morte. Mas nós falamos das testemunhas, nós dissemos que Moisés está de olho em nós lá, mas existe um estímulo que é muito maior do que esse. Existe o constrangimento da plateia, existe a nuvem de testemunhas que nos cerca, mas o autor aos Hebreus vai falar de uma outra coisa. Verso 2, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentada à direita do trono de Deus. Então pensa de novo no estádio, pensa de novo na pista, na corrida. Você, quando olha em volta, você vê Abel, você vê Moisés, você vê Abraão, você vê Gideão, você vê Samuel, vê Davi, mas lá no final da pista está Jesus. Ele está lá, ele que morreu por nós, ele que suportou a cruz por nós. E essa expressão aqui, que diz em troca da alegria que lhe estava proposta, pode ter duas maneiras de nós analisarmos isso. Uma ideia pode ser, ele trocou o fato de estar na cruz pela alegria de nós sermos salvos. Ou seja, havia uma proposta dele se alegrar quando nós fôssemos salvos, então por isso ele suportou a cruz.
Então, em troca de se alegrar com a nossa salvação, ele suportou a cruz. Essa é uma forma de nós olharmos. A outra forma de nós olharmos é, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, em troca de continuar lá no céu. Ó, vou continuar aqui, Deus, eu sei que o Senhor precisa que alguém vá lá salvar aquela galera, mas eu estou afinzando ficar aqui mesmo. Eu não quero ir lá não. Eu não quero morrer não. Seria uma alegria. Deus é obrigado a nos salvar? Nenhum momento ele era obrigado a nos salvar. Então, a outra maneira de interpretar é essa. Ele trocou a alegria de estar no céu, ele trocou a alegria de estar lá, pelo fato de descer e morrer na cruz. Como diz lá em Filipenses, né? Que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Seja de uma forma, seja de outra, seja porque ele estava na expectativa da nossa salvação, seja porque ele abriu mão da sua posição no céu, isso não muda o fato de que ele é o autor e consumador da nossa fé. Quem abriu mão de algo foi ele. Quem sofreu foi ele. Quem pagou o preço foi ele. Então é para ele que a gente está olhando. A nuvem de testemunhas é importante? É. O testemunho desses homens e dessas mulheres é importante? É, mas o nosso maior objetivo, a nossa maior motivação é Jesus, porque ele também sofreu, mas o sofrimento de Moisés não me salva, o sofrimento de Abraão não me salva, o sofrimento de Gideão não me salva, o sofrimento de nenhum dos profetas me salva. O único sofrimento que me redime, o único sofrimento que foi por mim, é o de Cristo, porque Moisés era pecador, Abraão era pecador, todos os homens que estão relacionados aqui em Hebreus capítulo 11, são pecadores, e eles viveram pela fé, e isso redundou em glória para Deus, e em salvação para ele, mas quem morreu por mim, foi Jesus, somente ele, e ele não morreu somente por mim. Lembra que eu falei da expectativa que esses homens e essas mulheres do Antigo Testamento tinham? Vamos lá, Hebreus 11, verso 13. Hebreus 11, verso 13. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja, está dizendo que eles se alegraram com elas. Vamos, eu não anotei aqui? Não anotei. Não vou arriscar. Mas vou ficar devendo a referência para vocês. Mas Jesus diz para os escribas e fariseus que que Abraão se alegrou com o seu dia. Abraão se alegrou com Cristo, com o dia de Cristo, e é isso que está escrito aqui. Vamos lá, verso 39 também, 39 e 40, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram o quê? A concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que isso quer dizer? Esses homens e essas mulheres do capítulo 11, essa nuvem de testemunhas que está agora assistindo a nossa corrida, eles tinham uma expectativa, eles tinham uma esperança, a fé de que o Messias viria. Mas os hebreus e nós não estamos mais nessa expectativa, nós estamos vivendo num tempo histórico privilegiado. Por quê? Porque o Messias já veio, o cumprimento da promessa já aconteceu, ele já morreu por nós. Então, tanto Moisés quanto você, tanto Abraão quanto eu, todos nós fomos salvos pela obra de Cristo, eles salvos pela esperança daquilo que havia de vir, e nós salvos pela fé daquilo que já aconteceu. Mas todos os pecados foram perdoados em Cristo. Então, o efeito da cruz é um efeito para trás e para frente. A morte de Cristo também perdoa os pecados de Abel, os pecados de Abraão, os pecados de Moisés, e perdoa
o meu pecado, o seu pecado. Essa é a potência da cruz. Todos os pecados foram perdoados, tanto dos homens e mulheres do Antigo Testamento, quanto dos homens e mulheres que vivem hoje. Isso fala da superioridade de Cristo. Cristo é aquele que salva. Então, embora esses homens e essas mulheres deem um bom testemunho, embora Moisés tenha dado um bom testemunho, embora Abraão tenha dado um bom testemunho, esses homens e essas mulheres não são a causa da nossa corrida e não são a causa da nossa salvação. Jesus Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele é a referência também para a nossa carreira. Por quê? Porque a carreira que Jesus correu, a maneira como Ele glorificou a Deus, também foi uma carreira de dor. Também foi uma carreira de sofrimento. Então a gente não deve ter uma expectativa, meu irmão, minha irmã. A expectativa da vida cristã não é uma vida sem dor. É uma vida com Deus. E com Deus a gente suporta toda a dor. Com Deus nós suportamos todo o sofrimento. Então não há a promessa. A nossa carreira é uma carreira que glorifica a Deus na dor ou na alegria, na vida ou na morte. E Jesus, Ele não precisava passar por absolutamente nada disso. Deus não precisava fazer nada disso. Sempre que eu converso com um ateu, sempre que eu converso com alguém que eu estou evangelizando, e ele se posiciona como se Deus fosse alguém cruel, como se alguém fosse alguém, como se Deus fosse alguém sádico, que tem prazer no nosso sofrimento, como se assim fosse. Me salvaram ali, João 8,56. Pode botar ali para o pessoal ver. É João 8,56 o versículo que eu estava devendo, tá? Então, todas as vezes que alguém me diz, olha, esse Deus que você crê é um Deus cruel, porque Ele faz várias exigências que eu não posso cumprir, então Ele tem prazer no meu sofrimento, então Ele tem prazer em me punir. Mas o que eu respondo para eles é, quem pagou o preço foi Ele. Ele é um Deus exigente? É. Ele é santo, santo, santo. Ele não pode ter comunhão com o pecado. Isso é algo inerente dele. Se nós, como pecadores, nos aproximarmos dele, nós seremos consumidos. Porque ele é santo, santo, santo. Então, ele poderia simplesmente, quando o homem pecou, ter dito, olha, morram. Eu vou voltar aqui para a minha eternidade, onde eu estava feliz da vida, Pai, Filho e Espírito Santo, completamente sem nenhuma carência. Eles não precisam de nós para nada. Mas Ele quis, por causa do amor com que nos amou, porque Ele quis compartilhar desse amor conosco, Ele pagou o preço do pecado. Porque se eu morrer e se eu for para o inferno, eu vou por causa dos meus pecados. Se eu sofrer, eu sofro por causa dos meus pecados. Então eu sofro com merecimento. Isso é apenas justiça. Mas Jesus sofreu por quê? O que Ele fez? Nada. Ele sofreu por mim. Ele sofreu por você. Então a obra da cruz é uma obra totalmente de graça. E quem pagou o preço da exigência de santidade foi Deus. Porque o pai precisou matar o filho, porque a gente sempre pensa no sofrimento do filho, né? Porque é mais evidente para nós. Nós estamos vendo a paixão de Cristo. Quem assiste lá o filme A Paixão de Cristo tem uma dimensão do sofrimento de Cristo. Agora imagina o sofrimento do pai. Porque o pai precisou despejar sobre o seu filho o cálice da ira que estava destinado a todo pecador. Ele puniu o filho. Você conseguiria punir o seu filho, sabendo que ele é inocente? Tem pai que não pune o filho nem culpado, né? Imagina você punir o seu filho, sabendo que ele é inocente.
Foi isso que ele fez. Então o preço foi pago por ele. Jesus é o autor e consumador da nossa fé e correu a sua carreira, perseverou na sua carreira até o fim, com toda a dor, com todo o sofrimento, algo que ele não precisava passar, mas passou por mim e por você. Verso 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Está difícil, meu irmão? Está difícil, minha irmã? Olha para Jesus. Veja o que ele suportou por nós. Está pesado? Está doendo? Olha para Jesus. Porque o exemplo dele, embora haja todos os outros exemplos que eu falei de fé, o exemplo de Cristo está ali, para nós pensarmos nele, em tudo que ele suportou, em tudo que ele passou, por mim e por você. E quando nós pensarmos em desanimar, quando nós acharmos que está pesado, quando nós acharmos que está difícil, lembre-se que ele fez isso sem precisar fazer, e fez por nós. E ele ainda disse, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele sabe o que é sofrer. Então, ele pode interceder e se compadecer das nossas dores. Você não está sozinho nesse sofrimento. Por fim, quais são as aplicações dessa mensagem? Disso que nós aprendemos aqui em Hebreus. Primeiro, se você é cristão, se você é alguém que já entregou a sua vida a Cristo, eu tenho 3 perguntas para você. O que tem distraído você? Que tipo de peso você tem colocado que te atrapalha na corrida? E eu não estou falando de pecados. Que planos, que sonhos, que desejos lícitos têm ocupado a sua vida, de modo que a sua vida não seja em nada diferente de qualquer cidadão de bem e honesto desse país. Porque o céu não será povoado por cidadãos de bem e honestos. Será povoado por pessoas que se renderam a Cristo. Essa é a povoação do céu. Essa é a população do céu. Então, se a sua vida não difere em nada de qualquer cidadão de bem, honesto, que sai de manhã buscando seus sonhos, seus objetivos, tem algo errado. Então, essa é a primeira pergunta, o que tem distraído você? A segunda pergunta é, quais são os pecados que têm se agarrado a você? Porque eu tenho, irmãos. Eu acredito que vocês também tenham. Eu tenho aqueles pecados que me assediam todos os dias. Aqueles pensamentos que vêm à minha mente todos os dias. E que eu preciso lutar contra eles todos os dias. O velho Guilherme é duro na queda. Acho que é porque a tartaruga tem casco, né? Deve ser mais difícil de bater nele. Mas o velho Guilherme é duro na queda. É brabo, como diz a juventude hoje, né? É brabo. Qual é o pecado que tem te assediado? Livre-se dele. Não estou dizendo que é fácil, porque eu também estou lutando com o meu. E a terceira pergunta é, você está olhando para Jesus? Você está olhando para Ele? Você se lembra do que Ele fez? Você se lembra do sacrifício, da dor, do que Ele fez por nós? Isso tem servido de combustível, de alimento, de motivação para a sua vida? Se não está olhando, olhe. Porque é assim que a gente não vai cansar nem desanimar, olhando para Ele. E se você está aqui nessa noite e ainda não é um cristão, se você está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida a Cristo, eu quero dizer para você que você está sendo convidado para uma corrida. O Senhor, aquele que vai julgar vivos e mortos, Ele está chamando você para uma corrida. Uma corrida que é fácil? Não. É uma corrida que tem lutas, obstáculos. Mas uma corrida que Ele já correu.
E as lutas e os obstáculos que você vai enfrentar nessa corrida não se comparam com a ira de Deus que ele recebeu sobre ele por causa dos nossos pecados. Porque se você recusar essa corrida por causa das dificuldades, se você disser não a Jesus por causa das dificuldades que eu falei aqui, porque não foi um convite atraente, né? Seria um convite mais atraente se eu dissesse, olha, vem para Jesus que os seus problemas acabaram, o Evangelho Tabajara. Essa referência está velha, porque ninguém assistia a Cacete Planeta, né? Só o pessoal da minha idade, né, Júlio? Saber o que é o Evangelho Tabajara. O Evangelho Tabajara é aquele assim, ó, seus problemas acabaram, venha para Jesus. Não é esse convite que eu estou fazendo para você. Não é esse convite que o Evangelho faz. O Evangelho te convida para uma carreira de dor, de sofrimento, sim. Mas essa dor e esse sofrimento não se compara com a ira de Deus que está destinada a todo aquele que não estiver em Cristo. O convite que está sendo feito é um convite que vai livrar você da ira de Deus. Porque quando a gente diz que Jesus salva, talvez não fique claro do que nós estamos sendo salvos. E você pode pensar que está sendo salvo do diabo. Não. Você pode pensar que está sendo salvo das enfermidades. Também não. Nós, quando somos salvos por Jesus, nós estamos sendo salvos da ira de Deus. Deus vai derramar sobre todo pecador não arrependido a sua ira. Mas se você se render a Cristo, saiba que Ele já fez isso no Filho. E se você se refugiar em Cristo, você não terá a ira de Deus sobre você. Agora não se engane, se Ele foi capaz de derramar a ira dele sobre o Filho inocente, o que Ele fará conosco, que somos culpados? Então, essa corrida para a qual você está sendo convidado, ela tem um prêmio incalculável, que é a vida eterna com Deus, que é ter paz com Ele nessa vida e viver com Ele eternamente, ter todos os seus pecados perdoados e viver com Ele por toda a eternidade. E sabe qual é a outra coisa que você deve levar em conta nesse convite? Como eu disse que não é um convite atraente, mas você vai passar por essa carreira, por essa corrida, com dores, com lutas, mas você não estará sozinho. Além dessa enorme nuvem de testemunhas, além dessa família maravilhosa que você está vendo aqui ao redor, que vai estar caminhando junto contigo, o próprio Cristo, aquele que sofreu, aquele que pagou o preço, Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado por nos mostrar qual o propósito da nossa vida nessa terra. O Senhor não nos salvou por motivos fúteis, porque a tua salvação não é fútil. O problema do pecado é algo tão sério que precisou que o seu filho morresse. E o Senhor enviou o seu filho para morrer. E o seu filho quis morrer a morte de cruz por nós. Ah, meu Deus, muito obrigado por isso. A nossa carreira, a nossa corrida, a nossa vida, Senhor, nós queremos glorificá-lo com ela. Em primeiro lugar, eu te peço perdão, Senhor. Perdão se nós queremos fugir do sofrimento às vezes. Perdão, Senhor, se nós queremos procurar um caminho mais fácil, procurar uma mensagem mais atraente. Perdoa-nos por isso. Mas queremos seguir o exemplo do teu filho, que suportou a cruz sem se importar com a vergonha, sem se importar com a dor. Nós queremos nos alegrar e ser coparticipantes dos sofrimentos do teu filho. Olhando para a tua palavra, Deus, e olhando para a nossa vida,
Oh Deus, quanto ainda precisamos caminhar, quanto ainda precisamos mudar, quanto ainda precisamos nos arrepender. Oh Deus, mas obrigado, porque o Senhor está conosco, e o Senhor não nos abandona, o Senhor nos ergue todas as vezes que caímos, o Senhor nos perdoa todas as vezes que vacilamos. Oh Deus, queremos chegar no final da carreira, estamos com os olhos postos no Teu Filho, no autor e consumador da nossa fé. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos nessa corrida. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos adiante e nos livrarmos do peso e nos livrarmos do pecado e corrermos a carreira e darmos o testemunho de fé e vivermos uma vida que glorifica o Teu nome. E aqueles que estão ao nosso redor possam dizer: louvado seja o Deus de Guilherme, louvado seja o Deus de Patrícia, louvado seja o Deus de Everton, louvado seja o Deus desses irmãos todos. Ao olharem para a nossa vida, que o Senhor seja glorificado. Ao olharem para a nossa fé, que o Senhor seja glorificado. Aleluias. Que a nossa família conheça o Senhor por causa do nosso testemunho. Oh Deus, ajuda-nos e perdoa-nos, mas não nos deixe, ó Deus, sair daqui e acordarmos amanhã exatamente iguais ao que acordamos na segunda-feira da semana passada. Dá-nos novos sonhos, novos objetivos, novos propósitos. Coloca, Senhor, os nossos olhos na carreira e no autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ajuda-nos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Escreve ela em nosso coração. Leva-nos em paz, guarda-nos de todo mal, e que nós possamos, ó Deus, glorificá-lo em todo o tempo. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Antes de sair, não saia.